Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor. A nossa sugestão de hoje para as suas leituras é Menos por Menos, publicada pela Dom Quixote. Nesta obra encontramos 100 poemas, escolhidos por Pedro Mexia a partir dos 6 livros que editou. O primeiro interesse que eu tive foi que os livros estivessem de novo disponíveis nas livrarias, coisa que não estavam. Mas não me agradava muito a ideia de os recuperar todos, ou seja, desde o primeiro momento em que surgiu essa hipótese, que já foi há mais tempo, mas que nos últimos tempos foi já na Dom Quixote, chegou-se a falar na hipótese de um livro que recolhesse os poemas todos, mas eu resisti muito a isso, porque já não gosto de uns e porque queria um livro mais pequeno, etc. E, portanto, acabaram por ser 100 poemas desses 100 livros, que tem... é cerca talvez de um quarto, menos de um quarto do total dos poemas, e portanto é uma mistura, são poemas escolhidos no sentido em que não são todos, mas é provável que sejam quase poemas completos, na medida em que eu não tenho muita vontade de republicar os que não estão ali, com muito poucas exceções. Portanto foi também uma espécie de limpeza, não de gaveta propriamente, mas de limpeza de montra, pelo menos. Na verdade era um título que eu tinha há muito tempo e que acabei por utilizá-lo durante alguns anos como título da minha coluna do Público. É estranho a ideia de um título matemático, não é? Mas como há duas intenções claramente e que faziam sentido, especialmente nesta antologia. Por um lado, o facto de ser uma escolha, menos poemas dos livros, e depois também jogar com uma espécie de paradoxo entre aquilo que é uma certa negatividade que existe nos poemas, mas o tal paradoxo do menos por menos dar mais da matemática, ou seja, de que, apesar de tudo, na literatura, que é aquilo que os poemas bem ou mal aspiram ser, mesmo aquilo que é um polo negativo aspira a uma manifestação positiva, que é no fundo a sua persistência, a sua capacidade de ficarem para além do momento em que foram escritos, da ocasião que os gerou, etc. Portanto, a ideia foi que, mesmo das experiências negativas de que maioritariamente o livro fala, se encontra alguma coisa de positivo, que são os próprios poemas, normalmente no seu valor, mas na sua existência. É um bocadinho o paradoxo que eu tentei ao escolher esse título para a antologia. Há alguns poemas que são muito autobiográficos, por exemplo, os poemas do livro que se chama Avalanche, que são poemas de amor, mas não há ali informação nenhuma, ou seja, a experiência do amor, mais coisa menos coisa, é igual para toda a gente, e portanto daquele livro não se retira nada em especial sobre a vida de quem o escreveu. No caso do Em Memória não é verdade. No caso do Em Memória existe muitas referências concretas à experiência, a pessoas, a terceiras pessoas, claramente nomeadas, identificadas, e esse livro é de facto aquele o único que se aproxima do que se pode chamar poesia confessional. Mas depois há outros em que isso já não é tão verdade. Aliás, começando pelo primeiro livro, que se chama Duplo Império, que curiosamente na altura em que eu escolhi em que selecionei os poemas para esse primeiro livro, quis precisamente não começar com um livro confessional. Muitos dos poemas dos outros livros já estavam escritos, mas eu quis começar com um livro que é um bocadinho até impessoal, de certa forma. Menos por Menos, de Pedro Mexia, é a obra que hoje sugerimos. Nós temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual o livro que marca a estreia literária de Pedro Mexia? Devem participar através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com e aguardar a seleção dos vencedores. Concorra já e boa sorte!
Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.